Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia. No nosso comentário de ontem, eu disse que falaria sobre as outras candidaturas de Vitória da Conquista, aquelas candidaturas que não conseguiram avançar. Eu queria fazer as considerações sobre esse assunto. Antes, é claro, eu peço a você que se inscreva no nosso canal. Verifique se sua inscrição ainda vale, aperte de novo lá inscrever-se. Se não aparecer inscrito, é porque você ainda precisa se inscrever. Eu estou falando isso porque nós recebemos as estatísticas semanalmente. E 50%, aliás, para ser mais preciso, 51,9% das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritas no canal. A inscrição é importante. Nós temos hoje 2.785 inscritos no canal. Isso não significa dizer que somente essas pessoas nos assistiram, né? O geral desse canal tem 1 milhão de acessos. Mas nós não necessitamos dessa propaganda que não resolve absolutamente nada. Ainda que tivesse uma pessoa, nós estaríamos falando da mesma maneira. Portanto, não adianta ninguém achar que desestimula Paulo Nunes, assim como o internauta que entrou lá e, ao invés dele comentar o assunto que eu estava falando, ele preferiu me agredir. Naturalmente, deve ter feito a medida dele, a medida minha pela régua dele. É sempre assim. Porque quem agride gratuitamente só pode ser o que minha mãe sempre falava assim. Ela fala, hoje ela não fala mais, mas falava no passado, malfazejo. É cada palavra, né? Bom, meus caros e minhas caras, vamos à alegria de poder estar aqui comentando com você, passando para você o que a gente conhece, o que a gente aprendeu na história política de Vitória da Conquista. E é isso que eu faço, com o objetivo de fazê-los pensar. Só isso. Você pode ter N opiniões, isso é importante, mas você precisa também ouvir outras opiniões. E daí então você vai fazer a equação e vai entender da maneira que você quer fazer. É assim que a gente vive na vida. Nós não precisamos necessariamente aceitar o X como se ele só fosse X e o Y como se ele só fosse Y. De repente você pode juntar um com o outro ou não querer nenhum nem outro e aparecer um D, não é assim? Pois é, meus caros e minhas caras, sobre as outras candidaturas de Vitória da Conquista, o que eu tenho que acrescentar? Eu fui aqui instado a comentar, a falar por um candidato chamado Marcos Adriano. Esse rapaz tem muitas ideias. Acho interessante as ideias dele, mas ainda não tenho a compreensão necessária de como seria feito tal coisa. É claro que você tem N situações de arrecadação no âmbito das prefeituras municipais. Por outro lado, a maioria dos prefeitos, pelo menos o que eu conheço da Bahia, são visivelmente preguiçosos na questão da arrecadação. Outros dizem assim, mas não podemos cobrar mais nada porque o povo é pobre demais. É verdade também, porque existem municípios que dependem exclusivamente do fundo de participação dos municípios. Mesmo assim, esse dinheiro é muito mal administrado. Mas não tem outra maneira de você crescer uma comunidade sem tirar dela o suor. Não tem outro jeito, é assim desde o início do mundo. Você precisa arrecadar para distribuir da melhor maneira para a comunidade por inteiro. Mas nós vivemos numa grande cidade. Eu vi aqui, por exemplo, uma informação num dos blogs da cidade de que Vitória da Conquista tinha arrecadado, olha que detalhe, 9 milhões de reais em multas de trânsito. Se você pensar esse valor,
provavelmente está em torno de 40% ou talvez mais do que se arrecada, do que se recebe pelo imposto predial, territorial, urbano. Então, o que tem que se saber, antes de tudo, é se esse dinheiro não pode, de forma nenhuma, ser mola propulsora de nada na prefeitura municipal. A arrecadação das multas tem que ser revertida na educação das pessoas para que elas não sejam multadas de novo. É por isso que quando você passa em determinadas regiões, é necessário que haja um sinal para que você não cometa a infração. Por quê? Ali é o cuidado com o ser humano. Tanto aquele que pode sofrer o acidente provocado por você, ou quem vai provocar o acidente em você. Por isso que deveria ter, e Vitória da Conquista peca com isso. Atenção pedestre, atenção cadeirante, tem que ter isso escrito. Tem que ter propaganda disso nos blogs, nas rádios, nas emissoras de TV, na internet. Mas o que você vê, basicamente, tirando como exemplo a Prefeitura de Vitória da Conquista? Sempre propaganda de apogeu, de roupa remendada, não é assim? Estamos revitalizando, olha só, revitalizando a Avenida Brumado. Estamos fazendo a segunda ação na Lagoa das Bateias. A Vitória da Conquista está crescendo e às vezes aparece até a própria prefeita como garota propaganda. Aí do outro lado você vê a Praça Celso abandonada. Você vê a creche Edna Ribeiro com dinheiro roubado por quem construiu a porqueira daquela que está lá sem funcionar, sem explicação. Mas eu vou falar desse assunto em outro vídeo, não é esse não. Esse é sobre as candidaturas, me desculpem. Bom, então, eu falando de Marcos Adriano, ele tem uma ideia que eu achei fantástica, que foi a questão do crescimento da Zona Norte de Vitória da Conquista, além Serra do Periperi, já falei isso. Ele criou uma ideia de que os financiamentos poderiam acontecer em larga escala ali, porque o pedaço de terra é muito mais barato do que na Zona Sul, é verdade. É um projeto. Eu sei que ele tem outros tantos, né? Ele até nos cobrou que precisava de oportunidades e tal, mas nem sempre a coisa pode ser feita dessa maneira, porque o que eu entendo é que todos nós devemos traçar o nosso caminho. E não cabe à iniciativa privada estabelecer isso. Talvez, se Vitória da Conquista tivesse sempre um simpósio de ideias, seria muito bom, mas com patrocínio público. Mas não tem. Talvez, se Vitória da Conquista tivesse uma secretaria para esse tipo de assunto, para que pessoas contribuíssem com ideias para melhorar o desenvolvimento da cidade, seria ótimo. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, meus caros e minhas caras. A primeira pessoa que falou em transporte coletivo gratuito aqui na Bahia fui eu, não foi outra pessoa. Paulo Nunes sozinho. Eu tenho uma amizade muito grande com o senhor Sérgio Hubner, que hoje dirige um departamento na Prefeitura Municipal. E nós discutimos muito quando ele era gerente da Cidade Verde. Aí surgiu uma cidade no Brasil fazendo o transporte gratuito e nós conversamos muito e ele tocou num assunto muito interessante. Talvez assim com ideias igual essa de Marcos Adriano. Ele disse, Paulo, o transporte público é público, ele não tem que ser pago. Deveria ser financiado por qualquer tipo de imposto. No que eu concordei, em gênero, número e grau, e vi o quê? O que adianta você fazer um transporte público onde a isenção é só para quando o cidadão já tem mais de 65 anos? A isenção é para quem tem problema de locomoção? Não é isso? Quando, na verdade, é obrigação do Estado, porque o Estado
é que coloca o pessoal na distância. E ele tem que ser responsável por isso. Esse pessoal que eu falo é o proletariado. Só estou dando uns toquezinhos para você para outros assuntos que nós vamos falar adiante especificamente. E aí, voltando às candidaturas, eu analisei aqui esse aspecto do senhor Marcos Adriano, que por incrível que pareça, em relação a tantas candidaturas, a candidatura dele é para valer. Ela vai ficar. E aí eu quero fazer aqui a minha penitência com aquelas candidaturas outras que eu disse não vai funcionar. Aí criaram um grupo chamado Grupo Reagem Vitória da Conquista, que inclusive eu fui expulso do grupo, me colocaram no grupo. Quando eu dei uma opinião, cancelaram a inscrição de Paulo Nunes no WhatsApp. Agora eu digo a vocês o seguinte, meus caros e minhas caras, eu nunca me inscrevi em grupo nenhum. Mas eu não sou indelicado com quem me coloca lá. Agora, se me colocar no grupo é para eu dar minha opinião. Se não for para dar opinião, eu também não vou lá. Não é interessante, pode deixar sem colocar. E aí esse grupo discutia as coisas de conquista, mas juntava pessoas que não tinham nada a ver uma com a outra. Não significa que porque você não tem espaço na mídia, porque você não é conhecido na cidade, porque os seus projetos são de agora e não são de antes, que você vai fazer a junção das coisas. E não é possível ser assim. E aí juntaram-se Marcos Adriano, Romilson Filho, Washington Rodrigues, Edilson Guzmão e Lúcia Rocha. Posso estar esquecendo alguém. Esses 5 disseram à cidade que eram candidatos e que iriam decidir, após uma pesquisa de intenção de voto, quem fosse o mais votado seria apoiado por todos. Claro que isso não vai dar certo, porque as ideias, por exemplo, que Lúcia Rocha tem, pode ser totalmente diferente de Marcos Adriano, ou de Romilson, ou de Edilson, ou de Washington, não é? Lúcia Rocha, no primeiro momento, pulou fora do barco, não foi? Por quê? Ela era mais votada, ela não se sentiu à vontade para convencer os demais a votar nela ou não confiou em ninguém. Eu também não confiaria porque as ideias são conflitantes às vezes. E aí tem o Marcos Adriano, que é de Vitória da Conquista, porque ele me falou, morou em São Paulo, mas que é ligado à comunidade do Guarani. É importante que jovens resolvam participar da política. Eu vi aqui uma observação, não vou dizer que foi uma queixa, de uma pessoa que disse o seguinte: a Câmara de Vereadores é formada por homens de meia idade. Esse negócio de meia idade eu não concordo muito, não, porque eu não sei como é que é meia idade, né? Bom, mas o que eu acho que a pessoa quis dizer é o seguinte: que a Câmara de Vereadores, na sua maioria, formada por pessoas já bem mais velhas, existe uma tendência de descanso. Quando o poder legislativo precisa de vigor. Isso não quer dizer que os mais velhos sejam alijados do processo. Mas é fundamental que as pessoas sejam candidatas a vereador, ainda com sua força total, para fazer a transformação e fazer a mudança de hábito na cidade, como eu tanto falo. Como também para que os prefeitos e prefeitas de Vitória da Conquista sejam jovens também. Por que isso? Porque tudo bem que a experiência existe e nós não podemos segregar segmentos mais idosos da cidade. Todavia, é de fundamental importância que a renovação aconteça, para que não cheguemos ao ponto onde estamos. Com todo respeito, mas os nossos candidatos a prefeito e prefeita são candidatos que têm acima de 60 anos. Não que eles não sejam competentes. E eu faço aqui um adendo que quando você começa a sua carreira política novo, não tem importância, porque você vem acumulando a experiência no caminho, coisas que acontecem com a vereadora Lúcia Rocha, assim como o professor Valdenor. É isso que eu estou falando.
Meus caros e minhas caras, vou aqui colocar mais uma historinha para você. O deputado Coriolano Salles queria, veja só, ainda em 2004, quando ele disputou a eleição, um dia eu era assessor dele e ele teve uma ideia de que eu deveria procurar um determinado cidadão em Vitória da Conquista que despontava como uma liderança. E me incumbiu de conversar com esse cidadão para perguntar a ele se ele aceitaria ser candidato a prefeito, não era vice-prefeito, como a prefeita de Conquista está procurando aí, como se procura uma agulha no palheiro. E porque esse cidadão era jovem e ele entendia que essa pessoa tinha uma ideia de ser líder da cidade. Eu fui até o cidadão, não vou falar o nome aqui, e quando eu conversei com ele, apesar de eu gostar muito dele, pessoa ótima, ele me disse o seguinte: olha, Paulo, eu tenho que formar um filho ou uma filha, não sei, depois que eu formar os meus meninos todos, que eles já estiverem na iniciativa privada, trabalhando, aí eu serei candidato. Então, o que foi colocado? Primeiro eu, depois os outros. Aí eu voltei para o deputado Coriolano Salles e disse: olha, na minha visão, o rapaz é muito simpático, muito educado, muito competente no que faz, mas não pode ser prefeito, não serve para ser prefeito de Conquista, porque ele primeiro precisa resolver o problema da fazenda dele. Aí não dá. Quem entra no exercício da política tem que entender que é um sacerdócio. Por isso eu sou favorável que as pessoas façam carreira política na juventude, como fez o deputado Jean Fabrício, que teve a coragem de dizer: Paulo Nunes, eu sou candidato a deputado e vou ganhar. E saiu no segundo mandato de vereador. Outros preferem ser vereadores a vida toda e não há nenhum demérito nisso. Cada um com o seu tamanho. Então, meus caros e minhas caras, eu contei essa historinha para dizer que as candidaturas que vêm surgindo em Vitória da Conquista, elas surgem do nada. Infelizmente, vejam só, vamos analisar aqui. Tem um rapaz que veio à Vitória da Conquista como advogado da Rádio Clube, começou a falar no microfone e, não sei como, entendeu que, como Erzen Guzmão saiu do microfone da Rádio Clube, ele também poderia ser lançado candidato. É claro que a candidatura de Erzen Guzmão para prefeito de Conquista foi lançada por ele mesmo. Mas esse Erzen Guzmão tinha 40 anos de envolvimento com a política. Por isso ele acabou bem sucedido. Então havia nele um conhecimento com todas as nuances políticas. Isso não significa que alguém que pegue um microfone também vai fazer, porque se fosse assim, Vitória da Conquista teria vários e vários locutores de rádio, prefeitos, não é verdade? Bom, sem nenhum demérito à candidatura do cidadão, qualquer um pode ser candidato a prefeito de Conquista, mas precisa ter bagagem. Não estou dizendo que o cidadão é ruim ou bom, mas precisa ter alguma coisa de participação social que não seja exclusivamente escolher um lado para criticar, um lado para elogiar, seja lá o que for, fazer um programa de variedade. Silvio Santos, vem aí, e aí pronto. Não, nós temos coisas mais graves para ser cuidado. Olha o exemplo de Júnior Figueiredo. Vem lutando há anos e anos e anos por toda aquela comunidade do Pradoso e do Batipé, buscando soluções políticas não para si, mas para todos. Aí coloca seu nome como candidato a vereador, mais do que normal, vem exercendo essa atividade política há mais de 20 anos. Não conseguiu se eleger, mas não desistiu. Bom, esse que eu acabei de falar desistiu. Vocês vão entender porque eu estou analisando assim. O meu amigo pessoal, Romilson Filho, que também, por algum motivo, tive uma participação na entrada dele no exercício da política. Ele conversando comigo, eu disse: rapaz, você luta muito, então faça um partido político.
Pregue as suas ideias, que ainda que não seja você o candidato, você tem alguém para fazer o que você pensa, se você entender, não tem condições de fazê-lo. Ele gostou da ideia, só que ao invés dele fazer um partido, ele fez 4, 5. Aí virou Golbery do Couto e Silva, organizador, e não deu certo. E sempre lança sua candidatura a prefeito e acaba desistindo. Da última vez, só desistiu da candidatura porque ninguém sabe qual foi o motivo e o Partido dos Trabalhadores não aceitou o apoio de Romilson no primeiro momento. Mas eu quero fazer uma ressalva que no passado, ele até a semana passada falou comigo, falou: Paulo, você ajudou na articulação, quando se buscava a vice-prefeita de José Raimundo, e nós trabalhamos a ideia da nossa querida advogada Eni Corrêa. Eni, porque naquele tempo se dizia o quê? Que tinha que furar um flanco. Eni era ligada à direita, mas com conhecimento profundo, uma pessoa conhecidíssima na cidade, com muitos serviços prestados. Ninguém sabe, eu não sei até hoje porque não deu certo, foi uma ideia de Romilson. Então, ele não buscava o partido só para si. Ele tinha consciência das suas limitações, mas era candidato agora, não será mais. Aí depois surgiu a candidatura do irmão de Ezen Guzmão. Meus caros e minhas caras, eu tenho um irmão que é diretor de teatro de São Paulo. Tenho outro que é engenheiro lá em Oregon, nos Estados Unidos. Tenho 5 irmãs que são bancárias, uma funcionária antiga do INSS, outra da Receita Federal, outra do Ministério do Trabalho, e Paulo Nunes aqui em Vitória da Conquista. Nós não somos iguais, somos semelhantes. Isso não quer dizer que minha irmã mais velha, Lígia, que foi gerente do INSS lá em Feira de Santana, que ela comente como eu. Ela não sabe fazer isso. Ou que eu seja o bancário como minha irmã Aldrá, minha irmã terceira, foi no Banco do Estado da Bahia no tempo, ou da mais nova, que também até hoje ainda é do Bradesco, ou que eu faça melhor o trabalho que a irmã que eu tenho, que trabalhava no Ministério do Trabalho e agora se aposentou. Ou a outra que trabalhou na Receita Federal. Então, a figura que eu falei que construiu a sua própria candidatura foi o Ezen, não foi o irmão. O irmão nunca teve participação política em Vitória da Conquista, em absolutamente nada. E um dia eu achei estranho porque ele estava com o cabelo todo assanhado, parecendo Ezen. Ezen gostava de assanhar o cabelo, mas eu não vou dizer a você por que ele assanhava, porque ele me contou por quê. E aí, colocou o nome. Não é ser candidato a nada, por quê? Porque não tem respaldo político para ser. Então não basta você ser irmão de um candidato ou parente de outro que foi prefeito de Conquista no passado, que você seja candidato. José Pedral Sampaio tem parentes, ele é parente, foi parente de mais de 12 prefeitos de Vitória da Conquista. Todos os Santos, Fernandes, Correia, era tudo parente dele. No caso dele deu certo. Anfilófilo era irmão, foi vereador, nunca mais quis saber. Então, não significa que se constrói candidatura assim. A candidatura ela tem que ser buscada no meio social, onde aquelas pessoas que acreditam em você entendem que você deve ser o candidato. Isso aconteceu com o professor José Raimundo, que teve militância. José Raimundo teve 180 votos no passado, Valdenor 500. Valdenor nunca deixou de fazer política. Mesmo no movimento estudantil, ligado ao SUDIC, onde trabalhava, a empresa, que ele disse, sempre que foi assim. Né? Organizou o Partido dos Trabalhadores, são fundadores do Partido dos Trabalhadores em Conquista, Zé Raimundo, Nego Chais, Nego aqui, mas eu tenho autoridade para falar, Paulo Preto, Zé Bonfim Alves de Oliveira, George, que era lá do PDT de Sebastião Castro, mas depois se engajou no PT,
Enfim, essas pessoas vêm com uma trajetória. E aí se lançam candidatos. É mais fácil a coisa ser assim. Mas você pode cair. Puf, sou candidato. É um direito seu. Mas isso não quer dizer que o povo de Conquista tem que chegar e tá bom, você é. Por isso que surgem candidaturas que não dá espaço para a gente possa fazer as entrevistas que o Marcos Adriano cobra, colocar as ideias das pessoas, porque a nossa iniciativa aqui é privada. Aqui não tem nada a ver com o público. Embora no jornalismo a gente sempre vai dar espaço para a comunidade. Então, é fundamental que você só representa a comunidade do quilombola tal. Faz, tudo bem. Quando eu tinha um programa de rádio, que é diferente, era uma concessão pública. Não é o blog do Paulo Nunes, nem é o canal do Paulo Nunes. Embora que eu que escolho o que eu faço. No rádio, eu pertencia, como era uma concessão governamental, eu tinha que dar espaço a todos, porque a rádio, ao contrário do que se pensa, ela é de todos. Então, a comunidade A, a comunidade B, C e D sempre tiveram espaço no meu programa. Jamais alguém que pensasse diferente de mim deixou de falar no meu microfone. A prova é tão clara disso que eu entrevistava oposição e situação e eu, com minha tendência política natural, com o maior respeito a todo mundo. Inclusive, ficou marcada aí na história de Vitória da Conquista a entrevista que eu fiz com o radialista Ezen Guzmão, que foi uma apreensão, uma coisa terrível, né? A gente nem se falava mais, porque nós éramos amigos, mas a gente não se falava, sei lá por quê e tal, questão de política. E ele chegou no meu escritório, sentou lá, ficou lá comendo uma castanhazinha e tal, e ele nem me falou nada. Mas eu tinha certeza que ele sabia que seria entrevistado com toda a cordialidade. O ex-deputado Clóvis Flores disse assim: eu não esperava absolutamente nada diferente do que você fez. O Wesley saiu tão encantado que ele disse assim: ô Paulo, eu posso lhe pedir o voto? Eu falei: não, o voto não. Ele falou assim: então eu vou pedir a sua secretária para votar em mim. Eu falei: se ela votar em você, eu vou demiti-la. Mas isso era brincadeira, o voto dela ela dava quem ela quisesse, não tinha problema nenhum. Então, para mostrar a vocês, meus caros e minhas caras, que a candidatura tem que ser assim, você tem que buscar, mas você precisa buscar o seu espaço. O que é ruim é fazer aquela quantidade enorme de candidatos a prefeito, criar uma ilusão na cidade que todo mundo é candidato, mas aí você olha, não, cadê sua plataforma? O que você tem de passado? Ah, eu não tenho nada. Então, meu amigo, primeiro construa, depois você apareça. Vou contar um outro dado. Fazendo uma pesquisa de opinião em Vitória da Conquista, detectamos que uma senhora, que o sobrenome é Paim, eu peço desculpas à senhora porque eu esqueço, ela é médica de Vitória da Conquista. Mas quem lembrar aí vai saber de quem que eu estou falando. E quando a gente faz aquela pesquisa e deixa livre para as pessoas pensarem, apareceu o nome dessa senhora de sobrenome Paim. E eu peço desculpas, mas eu realmente não consigo me lembrar o nome, que isso tem muito tempo. Lá no início dos anos 2000. E aí, foi interessante, porque ela teve 1,5 na pesquisa espontânea. Presta atenção no que é isso. Ora, por que tanta gente queria essa senhora? Aí, essa senhora, o que aconteceu? Ela mandou o seguinte recado: não tenho o menor interesse em política. Porque a sociedade de Conquista, 1,5% daqueles entrevistados entendiam que ela tinha perfil para ser candidata. Por isso é muito importante, quando o cidadão quer ser candidato a prefeito de Conquista, que ele pelo menos faça uma consulta. Não chegue para se lançar automaticamente, se eu sou candidato a prefeito de Conquista. Por quê? Não, porque eu sou e pronto, porque eu vou fazer e acontecer. Não vai, meu amigo. Aí você vai desistir. E aí, meu caro Marcos Adriano, respondendo a você, aí a imprensa toda de Vitória da Conquista
coloca aqueles quadrinhos com aquele tanto de gente. Fica isso registrado para a história. E não fica bom pela quantidade de desistência. Eu falo isso, Marcos, porque toda eleição tem isso. Não é vergonha para ninguém ser candidato a prefeito de Conquista, tendo sua história, tendo sua plataforma de governo e que tenha um voto. É honroso, sim, porque você pelo menos teve a coragem de discutir sua ideia. Mas a pessoa precisa saber quem é você, o que você se propõe. Meu querido amigo, Dr. Rui Medeiros, memória de Vitória da Conquista, foi candidato a prefeito, você sabia disso? Teve 100 e poucos votos. Olha a história desse homem em Conquista. Não existe, se Vitória da Conquista é conhecida por Elomar Figueira, no meio político e jurídico de Vitória da Conquista, Rui Medeiros é referência dessa cidade. E o povo de Conquista, apesar disso, não quis como prefeito. Entenderam? Outros conseguem, mas ele colocou sua posição. Existem também aquelas candidaturas como do PSOL, como Maristela, que colocou, se eu não me engano foi pela rede, não tenho certeza, colocou um jeito de pensar e um jeito de governar para apreciação da sociedade, mas ela tinha um grupo que a incentivava e tinha uma história também na política de Vitória da Conquista. É isso que eu chamo a atenção. Agora, é muito salutar que você deixe as coisas andarem até que as candidaturas sejam registradas. Senão, todo esse trabalho de entrevista, de reportagem, daquela coisa toda, fica aí para a história como inservível. Que o cidadão chegou, não, era candidato. Aí depois ainda tem o pior. Coloca-se a candidatura para depois sair atrás de alguma vantagem de um lado ou de outro. Isso é complicado. Não sou candidato a prefeito, mas eu posso ser candidato a vereador. Eu não sou candidato a nada, mas quem sabe a senhora poderia, ou o senhor poderia me dar uma secretaria. É a respeito disso que eu falo, dessas candidaturas em Vitória da Conquista. Por isso que eu sinto muito, mas eu não vou ficar ouvindo coisas que eu sei que para se fazer uma plataforma de governo para a Vitória da Conquista vai muito além do que aquilo que se coloca na Justiça Eleitoral. Vocês já viram? O cidadão vai trabalhar daquele jeito. Propaganda de vereador, você já viu como é que é? Nós estamos aqui trabalhando vamos trabalhar pela saúde, pela educação e pelo meio ambiente. Que é isso, gente? 3 palavras, 4 palavras? Trabalhar como? Mas não dá tempo na televisão. Assim, cadê seu papel? Cadê um artigo que você escreveu dizendo o que você pretende fazer para melhorar, para resolver o transporte coletivo de Conquista? Tem? Não. Cadê não está para você não, Marcos. Cadê o que você tem para melhorar a saúde de Vitória da Conquista? Para melhorar a economia? É isso que os candidatos a prefeito têm que fazer. Mostrar alguma coisa, mas por A mais B como vai chegar. Eu fico muito contente que o candidato Valdenor Pereira vai trazer aqui um especialista em tarifa zero do transporte coletivo e vou estar lá atento, vou até falar com meu amigo Sérgio Rubner, que é um estudioso no assunto. Quantas vezes nós escrevemos sobre transporte coletivo aqui? Com a ideia natural, não de se criar a diminuição dos impostos do pneu da gasolina, porque, infelizmente, as pessoas aproveitam dessas brechas legais para simplesmente fazer compra clandestina e dar prejuízo ao país. Mas, fundamentalmente, se criar ou ampliar um valor em algum tipo de imposto para garantir o transporte coletivo, da mesma forma que garante a saúde, que garante a educação. Porque o cidadão tem o direito de sair da periferia e ir para o trabalho. Porque quem o colocou fora de morar perto do trabalho foi o próprio governo, poxa. Então ele tem que ser responsável por isso. Por isso que o transporte público é obrigação do Estado. Por isso que é uma concessão. Aí você faz uma concessão
vai comprar tarifa, botar uma tarifa alta, o cidadão não pode pagar, aí você coloca o transporte coletivo, policial não paga, oficial de justiça não paga, funcionário de correio não paga. Gente, todo mundo recebe vale transporte. Não é justo que oficial de justiça, que policial, que carteiro não pague. Eu fui gerente dos Correios de Conquista. E a coisa era tão grave aqui em Vitória da Conquista que todo mundo do Correio, se quisesse usar o transporte, assinava na folha lá. Estou dizendo que aconteceu comigo uma vez. Eu disse, está errado. Está errado. Há uma lei do presidente Getúlio Vargas que vale exclusivamente para o carteiro. No tempo que o carteiro entregava carta. As coisas mudaram e essa lei não pode estar vigorando agora. O oficial de justiça, ele recebe o vale-transporte. Ele não pode estar usando o transporte público, que todo mundo paga, e ele não paga porque ele está exercendo o trabalho dele, mas os outros também estão exercendo trabalho e pagam. Então, a cidade tem N coisas para ser trabalhada e o público não sabe o que os candidatos pensam a respeito disso, principalmente essas candidaturas que surgem sem a elaboração necessária e sem esse vestibular que era preciso e fundamental que seja feito. Então, eu precisava fazer essa ressalva sobre essas candidaturas. Eu acho que eu expliquei bem o porquê que eu não entrevistei nenhum candidato. Mas prometo a todos vocês que estão com a candidatura firme que nós encaminharemos na próxima semana as perguntas e os senhores vão responder através do e-mail e nós iremos publicar no nosso blog e mais adiante vamos comentar aqui no nosso canal. Bom dia.